Bom dia, meus queridos amigos que me assistem diariamente através do YouTube, do Facebook e do Instagram. Vamos dar um alô lá para uma pessoa muito importante que ontem me telefonou, lá de São Paulo, que me assiste todos os dias, é viciado em me ouvir. É o Marcos Almeida, lá de São Paulo. Bom dia, Marcos. Foi bom o papo ontem por telefone, né, meu irmão? Bom dia para você, Selma Furtado. Bom dia para você, J. Evangelista, Antônio Mazolo, o pessoal que me escuta, que me assiste. Vamos dizer que hoje é o dia 17 de março de 2022, hoje é quinta-feira. Como o tempo passa ligeiro, né, pessoal? Vamos dar um alô para a Selma Furtado, já disse, né? Olha, na história da música, hoje seria aniversário do grande sambista Monsueto. Eita, pessoal, ele que gravou A Fonte Secou, ele, o Raul Moreno também gravou. Enquanto Monsueto, que nasceu em 1924 e morreu em 1973, estaria aniversariando hoje a nossa querida cantora Elis Regina, morreu, faleceu em 82, está 40 anos que ela faleceu. Ela que é gaúcha, ela é gaúcha, nasceu em Porto Alegre. Antes de completar 37 anos, ela tirou o time, né? Inclusive, ela sempre foi considerada até hoje a maior cantora do Brasil. Agora, para mim, cada cantor ou cantora tem seu estilo. No estilo da Elis Regina, ela foi a maior do mundo até. Mas ninguém pode tirar o caráter ou a característica da Ângela Maria, da Beth Carvalho, da Creuza Cunha, da Linda Batista, da Emiliana Borba, da Dircian Batista e de tantas por aí, inclusive da viúva do Agostinho dos Santos, que também já é falecida, a Elza Laranjeira. Mas palmas também para a cantora considerada a voz de ouro da música, a voz de ouro do rádio e do disco, a Elza Soares. Quem lhe otorgou esse título foi a BBC de Londres. Bom dia para vocês, viu? Pessoal, da guerra da Ucrânia, a Rússia com a Ucrânia, vocês vejam o que é a mistura, a exclamação que fazem. A troca de farpas entre o Joe Biden e o Putin. Mas o pior não é isso. Vocês sabem o que é igreja ortodoxa? A igreja ortodoxa é cristã. Tem o patriarcal dela é lá em Constantinopla, na Turquia asiática, né? A europeia do lado de cá. Bom, mas o Papa Francisco, em diálogo com o patriarca da Igreja Ortodoxa Russa, levou desvantagem que o cara lá ficou do lado do Putin. Não sei se foi só dialogado, né? Também essas conversações não dão em nada. Eu sei que existe o seguinte: é o gato com medo da onça. O embargo econômico que a China vem sofrendo, ela já contabiliza sempre tantos milhões de dólares, ou bilhões, sei lá, de juros que ela tinha que pagar anteontem e não pagou. Agora, na política nós temos que ver o seguinte: primeiro, esse larápio de 9 dedos, o maior bandido da história política do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ele estava lá no México pregando paz, harmonia, concórdia. É bom ele ir lá para a Turquia, não para a Ucrânia. Ele chega lá, dentro da Ucrânia, vai pregar paz lá, vagabundo. Entendeu? Isso aqui é a paz. Outra coisa interessante, pessoal. Olha as críticas. Vocês vejam o pobre do Bolsonaro. Ele vem trabalhando cotidianamente, desde o dia que ele assumiu. Agora, porque ele está até em briga com a Petrobras. Aí fica a Rede Globo criticando que ele quer baixar o preço da gasolina, ele quer liberar a FGTS, que é isso, que é aquilo, só porque
é época eleitoral. Para vocês terem certeza de uma coisa, a maior bandidagem hoje está dentro da Rede Globo. Porque você ouvir a Vera Magalhães, uma mulher que até a voz dela é nojenta, a mulher que só fala odiosamente, ela que tem um marido como empregado do Aécio Neves, preste bem atenção, uma sujeita dessa, mas essa Thaís Oyama, essa Amanda Klein, eu achei bom, a Amanda Klein foi entrevistar a Cristina não sei de quê, é uma bolsonarista da Jovem Pan, que é o cão, ela foi chamar a Cristina de mentirosa, ela escuda a boca na cara, parece que foi pela CNN. Também tem a tal, essa Amanda Klein, a Thaís Oyama, e agora tem um tal de Fabiano Petermont, sei lá o nome dele, no 3 em 1 da Rádio Jovem Pan. Mas ele leva muito cacete do Rodrigo Constantino. Então, senhor, olha outra exclamação. Geraldo Alckmin, que vai se aliar com o ladrão de Nova Idade para ser vice-presidente dele, o que está acontecendo? Agora mesmo, a ciclovia lá de São Paulo, no tempo do governo dele, tudo estourou agora o desvio de milhões e ele está investigado pela Polícia Federal. Outra coisa mais. Eu queria só fazer aqui um roteiro da coisa para vocês verem. Quando o Supremo Tribunal Federal, através de ministros que não têm o menor compromisso para com a Constituição Federal, declarou a nulidade dos processos do Larápio Lula, o juiz, a juíza lá de Brasília, decretou a prescrição, o promotor pediu, olha bem, porque ele, na realidade, de acordo com o artigo 115 do Código Penal, tem direito de prescrição do prazo pela metade. Eu disse aí lá no anterior que ficaram contando o tempo, tudo foi devagarinho até completar 8 anos, entre o dia, suposto dia do crime, e o dia em que ia chegar a mão da juíza de Brasília. Porque, para esculambar a lei brasileira, acataram duas coisas imorais. A primeira, tornar suspeito o Sérgio Moro quando o TRF4 lá de Porto Alegre confirmou as sentenças do Lula, condenou o cara em tempo maior. E uma delas foi julgada por unanimidade com a confirmação da condenação pelo Superior Tribunal de Justiça, cujos ministros têm as mesmas prerrogativas dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Por que eu digo isso? Porque a Constituição divide. Os ministros do Supremo, eles têm que ser os guardiães da Constituição Federal. E os ministros do STJ, eles são os guardiães das leis infraconstitucionais. Olhe bem, quando se recorre do STJ para o Supremo, não se quer dizer que o Supremo tenha sobrepujança em cima do STJ. Apenas o STJ pode, sem querer violar algum preceito constitucional, e pode ser o fato levado ao Supremo, que é muito difícil dentro do artigo 102 e dentro do artigo 105 da Constituição Federal, com os seus itens e alíneas. Bom, agora veja uma coisa. Por que eu acho que, meu ponto de vista, se eu me aproprio de dinheiro público, eu estou cometendo um peculato, porque corrupção parece muito com peculato. Olhe bem, a corrupção do Lula, ele se apropriou do dinheiro da Petrobras. Para os fins previstos no artigo 297 do Código Penal, a Petrobras é considerada uma entidade pública e os crimes contra ela praticados são crimes de ação pública. É a mesma coisa do Banco do Brasil, que é uma sociedade anônima. Se eu passo um cheque sem fundo, esse cheque é um documento público. Se eu me aproprio de dinheiro da Petrobras, eu estou praticando o peculato, que é a apropriação do dinheiro público.
não pensem que eu fiz confusão. 297 é falsificação de documento público. Daí porque o cheque é um documento público. Todo título executivo é documento público para o fim da lei. E peculato, artigo 312 do Código Penal, é a apropriação de dinheiro público. O que é que o Lula fez? Ele comeu o dinheiro da Petrobras, das empreiteiras. Então ele praticou crime de corrupção, peculato e lavagem de dinheiro. Vamos colocar só corrupção. Então, que dinheiro ele botou no bolso com a corrupção? Ele se apropriou de dinheiro. No meu ponto de vista, esses crimes, enquanto não se voltar ao estado normal, com a devolução de todo o patrimônio roubado, eles são crimes permanentes. O próprio Código Penal, no artigo 111, inciso 2º e 3º, mesmo 2º e 3º, tratando da prescrição, o início da prescrição dos crimes, que nós temos a prescrição a partir do crime, a partir do recebimento da denúncia e a partir do trânsito em julgado da sentença. Então, quando o Código Penal diz que somente começa a correr a prescrição dos crimes denominados permanentes, quando cessa a permanência. Então, se eu me aproprio de dinheiro de alguém, eu estou com um crime de apropriação indébita. Enquanto eu não devolver esse dinheiro, eu entendo que é permanente. Veja que hoje o artigo 168 do Código Penal, do parágrafo 3º, ele trata do crime de apropriação indébita de bens do INSS, dinheiro do INSS, previdenciário. Ele sai do peculato, que é o artigo 312 do Código Penal, e vai só para o 168, parágrafo 3º. Você se apropria de dinheiro do INSS, você pagando, o crime deixa de existir. Veja uma coisa que é uma história diferente. Porque o órgão previdenciário, ele tem um tipo comum de pena de crime. Até eu entendo que seria peculato, mas como o INSS tem uma regra especial, acabou-se o negócio. Agora veja outra coisa. Por que então houve a prescrição do crime do Lula, dos crimes dele, e por que anular também o despacho que recebeu a denúncia? Tudo calculado. Que se não anular o despacho que recebe a denúncia, cada denúncia, o prazo de pensão começa a correr no dia desse despacho. Tudo foi bem planejado, bem esquematizado. Vocês vejam aqui ponto chega a coisa, olhe bem. Enquanto hoje o ministro Alexandre de Moraes, cujo Popola, no seu boletim da Jovem Pan, no dia 15 agora, parabenizou os 3 anos do filho do Alexandre de Moraes, que é o inquérito do fim do mundo, ele chama de filho dele. É criado por ele, mas foi originário do Toffoli. Enquanto ele passa por cima da Constituição Federal e chega à ilicitude de dizer 2 coisas que eu já divulguei e agora eu vou reprisar. A primeira, disse que o Daniel Silveira cometeu crime em flagrante permanente, porque cada vez que exibia o vídeo dele era flagrante. E segunda coisa que ele disse, que eu acho imoralidade jurídica, dizer que foi mandado de prisão em flagrante. Vamos lá. Em primeiro lugar, não existe o crime, não existe a prisão em flagrante permanente, crime permanente de prisão, não existe isso. E não existe também na lei, nem na Constituição, nem coisa nenhuma, esse negócio de mandado de prisão em flagrante. A Constituição Federal, no artigo 5º, 61, ela diz lá com clareza: ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem de autoridade judiciária competente. A primeira coisa, o flagrante dispensa decreto de prisão. Ele pode ser convertido em prisão, artigo 310 do Código de Processo Penal. Mas nunca pode haver mandado de prisão em flagrante, porque o mandado é só de prisão preventiva. Acabou, né? Agora veja uma coisa a mais. Aí vem esse Danilo Gentili
com esse tal de Netflix, com pedofilia ao vivo através de um filme que já foi providenciada a assustação da exibição desse negócio, Porta dos Fundos, esse troço lá que eu entendo. Pela internet. É através do canal desse Danilo Gentili, que diz que de gentil ele não tem nada. Olha bem. Aí diz, não, está lá escrito que era recomendável apenas para maiores de 14 anos. Depois que deram a grita mostrando essa pedofilia pública através das redes sociais, aí aumentaram a proibição até 18 anos. Senhores, não queiram comparar um celular que você pode abrir e mexer o que quiser com um cinema. Minha vida, quando eu era jovem, eu era doido para entrar num filme proibido até 18 anos, mas não podia, porque o porteiro do cinema exige a carteira, provando com a identidade que você tem mais de 18 anos. Agora, quem é que proíbe um garoto de 10 anos abrir o celular e assistir essa pedofilia pública? E por que os ministros, os excelsos ministros do Supremo Tribunal Federal, especialmente o ministro Alexandre de Moraes, também não adota esse critério aí de mandar assustar isso de ofício? De ofício. Parabéns para o Google, parabéns para o Instagram, para o YouTube, que tiraram das redes sociais os canais do PT com muita falta de respeito para com a população. Outra coisa que me vem aí, e eu acho até legal, essa lei que foi aprovada, esse projeto que foi aprovado no Senado, outro ele vai para a Câmara Federal, sobre o Estatuto do Idoso. Olha bem, o artigo 71 do Estatuto do Idoso atribui a mim e a você que tem mais de 80 a prioridade especial. Então nós temos somatório de prioridade especial com a celeridade processual ou qualquer outra circunstância, esta prevista no artigo 5º, 78 da Constituição Federal. Aí eles querem agora colocar a prioridade no atendimento do idoso com mais de 80 perante a polícia, perante o órgão. Inclusive, se eu sofrer um acidente qualquer, um problema qualquer, um entreveiro, ser vítima de algum crime, imediatamente a polícia tem que mandar e o juiz tem que tomar providência em 48 horas. Achei até válido, 48 horas. Mas outra coisa também, eu já falei e vou falar outra coisa mais. Eu achei ridícula, vocês me desculpem, a reunião dos artistas, um bocado de artistas sob o comando do Caetano Veloso, Daniela Mercury, não sei se, eu sei que eram bem uns 10. Aí apareceram nas redes sociais os ministros do STF, procurando dar um jeito para que esses cidadãos que nunca tiraram a pena do chão, que não estavam ligando para show, bilheteria, nem direitos autorais, ganhando cada um fortunas, falam até em 8 milhões de reais por ano. E quando o Bolsonaro viu essa marmota da Lei Rouanet, de repente ele regulamentou, foi aprovada aquela lei Aldir Blanc, que ela acabou com isso, o dinheiro da Lei Rouanet, agora da Lei Aldir Blanc, é dinheiro destinado à formação de cultura musical, artística, literária, para os pobres, os pequenos produtores da literatura. Eu, por exemplo, eu sou advogado, eu tenho poesias, eu tenho umas 40 músicas gravadas, mas eu não tenho condição de pegar e divulgar essas músicas, todas gravadas pelo Zé do Cavaquinho. Não tenho condição, porque eu não recebo nada de Lei Rouanet, nem nada de Lei Aldir Blanc. Nem vou atrás. Minha vida é advocacia. Vou fazer 60 anos do batente no final do ano. Aí então eu vejo aquilo ali, eu acho o negócio mais ridículo ainda é o contato, eu não sei o que é, o entendimento que houve, as redes sociais divulgaram,
os ministros do Supremo Tribunal Federal vão entrar em parceria com a turma da Mônica. Aqui a Mônica e o Cebolinha e o Maurício de Souza. Se ele for um cara, ele é muito inteligente, mas é o cara que faz as coisas da Mônica e do Cebolinha, aquelas figurinhas, entendeu? Aí ele vai dar certo, vai botar algum Lula, com a cara do Lula no porco, no jumento, qualquer coisa. Ou então botar ele, o Lula aí com o revólver na mão, assaltando. A Dilma dizendo baboseiro que é só de besteira. É ridículo isso, né, pessoal? Mais ridículo, sabe o que é, meu amigo? Porque eu acho que o excelso ministro Alexandre de Moraes deveria esquecer a situação do Alan dos Santos e olhar mais para a Constituição e para a lei. Vou dizer por quê, pessoal. Bem, essa pergunta eu vou fazer de novo. Quando é que vai haver audiência do processo instaurado no Supremo Tribunal Federal contra o Zé Trovão, que foi preso e está proibido de trafegar, a não ser com a tornozeleira eletrônica, nos espaços dados na decisão cautelar dele, na medida cautelar. Isso aí é cumprir prisão. Quando é que vai haver audiência do processo do Daniel Silveira? Quando é que vai haver audiência do processo do Roberto Jefferson? E agora, quer dizer, isso aí é ridículo. Primeiro porque eu achei que a Câmara Federal tem que se redimir, porque o artigo 53 da Constituição, vou repetir aqui, e seu parágrafo 2º, ele diz lá, nenhum parlamentar pode ser punido civil e penalmente com votos, palavras e opiniões. Pronto. O que fez o Daniel Silveira? Meteu a lei nos ministros, depois se retratou. O caso dele, quando é vida vênia, estaria lá no artigo 145 do Código Penal, parágrafo único, que manda que os crimes praticados contra servidores públicos e ministros possam ser de ação pública ou ação privada, desde que o ministro ou o servidor público formule uma representação criminal pedindo ao Ministério Público para processar criminalmente por crime de calúnia, difamação e injúria, com os acréscimos do artigo 141 do Código Penal, calúnia 108, difamação 109, injúria 140 do Código Penal. Embora tudo isso aconteça, mas vamos ver aqui o Zé Trovão, que é a mesma coisa. Se o Supremo Tribunal Federal teria competência com o foro privilegiado do Estado Federal, será que ele tem competência para processar criminalmente o Zé Trovão, o caminhoneiro? E como é que o caminhoneiro vai dirigir o seu caminhão com a tornozeleira eletrônica? Isso é incrível o que está acontecendo. Então, eu acho que ele deveria esquecer também do Alan Santos, que é o nosso jornalista que está preso, não está trabalhando lá nos Estados Unidos. Eu disse e vou repetir, jamais a justiça norte-americana vai atender pedido de extradição do Alan Santos, conforme quer o ministro Alexandre de Moraes. Jamais. Jamais. Também a Interpol não deu ouvidos ao pedido de colocar o Alan como procurado pela polícia. Não deu. Não deu ouvido. Nem dará, por quê? Porque nós temos aí, de todos os pactos firmados entre Brasil e países estrangeiros, nós temos um pacto muito sério, que é o Pacto de São José da Costa Rica de 1992, ele que eliminou um tipo de prisão civil contido na Constituição Federal Brasileira, que é o artigo 5º, inciso 67, da nossa Carta Magna, dizia que havia prisão civil do depositário infiel e prisão de alimentos. Hoje só tem prisão civil por dívida de alimentos, dentro daquela coisa contida no artigo 528 do Código de Processo Civil. E no outro caso não tem. Então, aí ele pega, intima o ministro da Justiça para dizer como é que está a extradição. É só responder, aguarde aí a resposta
justiça norte-americana. E por que eu digo que a justiça norte-americana não vai conceder essa extradição? É porque o Pacto de São José da Costa Rica, ele é um acordo entre os países com o resumo de todas as constituições relativas aos direitos civis, aos direitos do cidadão. Vocês vejam esses dois tribunais políticos da ONU, Tribunal Penal Internacional. Que providência esse tribunal adotou contra o Putin, acusado de prática de crime de guerra, até agora nada. Não o chamou para fazer a defesa ampla, porque lá está escrito que todo acusado tem o direito de uma defesa contraditória e recursos. Aí veio o Tribunal Internacional da ONU, é outro tribunal. Todos os dois têm sede na cidade de Haia, capital da Holanda, que é um dos Países Baixos. Entendeu? Aliás, aquele velho refrão, o Deus fez o mundo e o holandês fez a Holanda, porque se abrir aquelas comportas e vai de água e acabou a Holanda. Então, esses dois tribunais não servem de nada. Ninguém viu, não puniram a Rússia, nem puniram Putin, nem nada. Também, a Organização das Nações Unidas tem dois tipos de assembleia. A Assembleia Geral, com 93 membros, com voto igualitário para todos os países membros. E a Assembleia não, e o Conselho de Segurança das Nações Unidas, 15 membros, tendo voto veto. Reuniu-se, não sei quantas vezes, a ONU, conselho dela, nada de deliberação. O que deliberou parece que não foi nada. E o pior, quando o Conselho de Segurança se reúne para resolver o problema, 3 se abstiveram. Os Emirados Árabes, a Índia e a China. Mas a Rússia vetou, foi 11 a 1, são 15 membros, a Rússia vetou, liquidou a fatura. E está lá a guerra. Agora, o Biden teve ligação aí com o Putin. Putin foi que teve uma negociação com, dizem que foi com os parlamentares dos Estados Unidos, também não estou em nada. Bom, agora vamos entrar na parte que eu quero, a parte do direito, que é o que eu gosto. Em primeiro lugar, eu fui censurado por um neto meu, eu acho que até, porque ontem, eu dizendo que a bicicleta não é veículo, não é considerada veículo para os fins dos crimes de lesões corporais cometidas por ciclista e crime de homicídio cometido por ciclista. Aí ele é estudante de direito, mas está deixando para fazer medicina. Aí ele disse, como o senhor disse que a bicicleta não é veículo, eu não disse isso. A bicicleta é veículo. Olha, uma carrocinha de vender picolé é um veículo. Uma carrocinha do gari da prefeitura é veículo. 2 burros ou um só carregando uma carroça é veículo. O artigo 95, ele diz lá o que são veículos. Tem os automotores, veículos, tração humana, tração animal, tudo é veículo. Agora, quando o artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro diz que é crime de homicídio de trânsito aquele que é praticado por guiador de veículo automotor, viu? Com imprudência, imperícia ou negligência. 303, lesão corporal de trânsito praticada por veículo automotor, guiador de veículo. Agora, mesmo sendo, vocês vejam o seguinte, devagarinho a jurisprudência vai assumindo a regra da coisa. Assumindo. Porque se eu vou guiar um carro embriagado sem carteira de habilitação e eu fizer qualquer coisa, deixa de haver imperícia, imprudência ou negligência para haver o crime com dolo eventual
Então, se eu atropelo, quebro as pernas do cara, dirigindo embriagado, eu estou praticando um crime de tentativa de homicídio. Quando eu pratico homicídio de trânsito nessas condições, também vou para o dolo eventual. O artigo 18, inciso 1º do Código Penal, diz lá: dá-se o crime quando o agente quis o resultado. Isso é homicídio doloso por excelência. Ou assumir o risco de produzi-lo. Se eu vou dirigir sem carteira profissional ou embriagado, eu estou assumindo o risco de matar ou tentar matar alguém. Daí porque essa tese que eu defendi e que pegou todo mundo e hoje é pacífica, uma pequena jurisprudência que eu vi do Tribunal de Fora, foi aplicada no caso do Luciano Sensato, que era presidente da Câmara de Vereadores de Morrinhos, que ele atropelou e matou um garoto de propósito. Eu senti que era propósito, que ele comemorou o resultado, ele pegou cadeia até não querer mais. O advogado dele era o meu amigo saudoso Chagas Vasconcelos, que morreu antes de ele ser solto. E tem outro amigo meu aqui, que também era parceiro da defesa dele, eu não digo o nome dele, que é meu amigo, né? Bom dia para você, viu? Está esclarecido isso, né? Pessoal, é o seguinte, olha bem, eu gosto muito de falar de direito, é minha praia, é o meu hobby, é o meu gosto falar de direito. Viu, Marcos Almeida, aí em São Paulo, a Cássia Singela, no Rio de Janeiro, você aí, Eduardo Monte, no Rio de Janeiro, a Jussara Bezerra, aqui em Fortaleza, a Olímpia Broccoli, Fortaleza, que é minha irmã, Selma Furtado, advogada, bom dia para você, Selma. O pastor François Miranda, que dá uns valores para mim, e o Tony Mazzoli, que é da Rádio Cidade, J. Evangelista, que é de Itatina, o Aísio Ferreira, parece que é o capitão Aísio, é meu amigo, é um bocado de gente, eu não vou dizer o nome todo, se eu disser, eu vou até de noite aqui, não é? Pediram de novo, olhe bem. O cara disse que está incomodado porque ele tinha e tem um álibi e foi condenado pelo Tribunal do Júri faz anos, cumpriu pena e ele hoje é incomodado com isso, que ele tem absoluta certeza que não estava na cena do crime. Foi apontado indevidamente. Aliás, eu tenho um caso escabroso aqui no Ceará. Depois eu conto, viu, pessoal? Todo mundo se lembra dos irmãos Naves, lá de Minas Gerais, que eles foram condenados, foram torturados. Um se suicidou, o outro quase morre da prisão, acabado, acusado da morte de um sobrinho, foi um primo, e o primo apareceu anos que eles estavam já no fim da vida. É absurdo um negócio desse. Não é porque hoje é exigido o laudo de exame cadavérico para provar o homicídio, salvo no caso do Bruno, goleiro do Flamengo, que ali está na cara que ele esquematizou a morte da amante dele, da Elisa Samúcio, né? Esse aí, acho que a minha memória está lendo ainda, né, pessoal? Aliás, era um bom goleiro, mas estragou a vida dele. Bom, então, ele disse que tem bem pouquinho. O que é que ele tem na mão? Ele, doutor, eu tenho a minha hospedagem no hotel, no dia tal. Eu tenho a passagem de ônibus, eu tenho da velha empresa espécie de luxo que eu cheguei no dia tal, me hospedei no hotel dia tal, saí no dia tal em direção de ônibus da empresa tal, tudo aqui. Agora meu advogado disse que não valia nada, que você tinha que defender você no plenário. Ele pegou cadeia. Agora, o artigo 621 do Código de Processo Penal, ele atribui somente ao réu condenado, somente ao réu condenado. Agora vem essa expressão, a qualquer tempo, propor revisão criminal perante o colegiado reunido, colegiado criminal, órgão especial criminal do Tribunal de Justiça, pode ser aqui, pode ser não sei qual é o estado dele. Eu não vou dizer que contou tudo, não foi daqui do Ceará, não. Decidir sobre a revisão criminal.
Então, não tem prazo. Eu vou dizer que é só exclusivo do réu condenado, porque o réu condenado, ele pode diminuir a pena, eu tenho vários casos, ou pode ser absolvido, ou pode haver alguma coisa que extinga a punibilidade dele no nascedor da coisa. Olha bem, isso é o artigo 621, Código de Processo Penal. Tem um bocado de coisa que tem que provar que está julgado, provar quando é a condenação, provar o álibi. O que é álibi? É a prova de que você não estava no local do crime. O álibi, eu mais repito, não se aplica para mandante de crime, só para executor. Quando eu digo que é coisa exclusiva do réu condenado, porque o réu assume, primeiro, vai atrás disso. Segundo, a família da vítima ou a própria vítima não pode propor revisão criminal. É o que diz lá no artigo 621 do Código de Processo Penal. E vai até o artigo 630. O artigo 630 atribui ao condenado, se a revisão criminal vier a ser julgada procedente, com declaração de nulidade, absolvição dele, extinção da punibilidade por falta de prova da existência do crime, ou que ele não participou do crime, acatou o álibi, porque nós temos várias circunstâncias. Nós temos feito, não praticou o crime, a prova é insuficiente para o crime, ou ele praticou o crime em legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular de direito, ou estrito cumprimento de dever legal. Está lá tudo isso no artigo 23 do Código Penal, entendeu? E para absolvição por falta de prova, entendeu? Chama-se insuficiência de provas, artigo 386, inciso 7 do Código de Processo Penal. Nessa absolvição, o réu fica isento de pena, é absolvido por falta de prova, mas ele pode ser condenado civilmente. Se eu entrar com ação, vamos admitir um cara aqui, o Collor de Mello, ele ameaçou de entrar com ação contra a União Federal porque ele foi absolvido do Supremo Tribunal Federal. Só que ele foi absolvido por falta de provas. O artigo 66 do Código de Processo Penal não atribui direito algum ao réu absolvido por insuficiência de provas, a não ser que ele prove a mesma coisa em juízo comum. Vou dar um exemplo. Um empresário tem um empregado, o empregado praticou um crime, entendeu? E o cara foi absolvido por insuficiência de provas. Quando ele praticou o crime, ele era preposto da empresa, porque o empregado, por extensão, é preposto da empresa se estiver no exercício do trabalho dele. O artigo 37, parágrafo 6 da Constituição Federal, ele diz que as entidades públicas e as privadas são responsáveis pelos danos ocasionados por seus prepostos. Aí o cara vai absolvido, o juiz absolve por insuficiência de prova, tal, artigo 386, inciso 7 do Código de Processo Penal. Aí você tenta com ação contra o empresário, cobrando dano material na nota cível. Aí o artigo 66 do Código de Processo Penal diz: vamos condenar esse cara, prova que ele realmente é autor do crime tal, ele se isentou do crime por uma manobra ou por uma falta de prova de descuido da acusação. Mas aqui isso é condenado, pode ser condenado. Olha bem, vou repetir uma coisa. Vou repetir. Nós temos dois dispositivos do Código de Processo Penal, fora o 66, temos o 64 e o 65. O juiz, às vezes, por precaução e por achar que a prova emprestada pode ser feita no processo civil, ele é facultado sobrestar o andamento da ação civil até o julgamento da ação penal correspondente. Mas veja outra coisa, já o artigo 65 é contundente. Se houver fortes indícios de legítima defesa, ou estado de necessidade, ou exercício regular de direito, ou estrito cumprimento do dever legal, para o cara que praticou o crime, olha bem, é obrigatório parar o processo civil, porque o julgamento penal
tem absoluta interferência no julgamento da ação civil. Se o sujeito for absolvido por legítima defesa, por exemplo, o processo civil morre. Morre depois do trânsito ter julgado a sentença penal absolutória. Está lá no artigo 65 do Código de Processo Penal. Por hoje, pessoal, acho que eu já conheci demais. Queria poder prestar até de manhã. Vocês faziam no rádio, perguntavam uma coisa e eu respondia. Fico feliz. O meu amigo Marcos Almeida em São Paulo. Você que sempre dá o seu like. É só estar. Gostou? Sim. Não gostou? Bota não. Você, doutor Anselmo Furtado, Tony Mazzoli, o Charles Gaspar, doutor Paulo Urano, eu sei lá, tanta gente, vocês botam lá, compartilhem o meu vídeo, coloquem nos grupos de família, grupos de WhatsApp, divulguem YouTube, Facebook, Instagram, que é muito bom para mim, para a plataforma virtual. Se vocês quiserem qualquer lição de direito, se tiver ao meu alcance, eu aproveito a primeira live. Ou então, uma música só dos anos dourados, para o meu programa Morrendo de Saudade, que vai ao ar todos os sábados, a partir das 23 horas, na Rádio Assunção, com a cadeia da Rádio Web Pajeú, RádioDVC.com e algumas emissoras de internet. É só passarem uma mensagem de voz ou de texto, mensagem pequenininha, para o meu WhatsApp. Você escreve aí logo no papel, faz como o Marcos Almeida, entendeu? Que copiou e falou comigo por telefone. Você toma nota, 85 é o DDD, 999-453883. Quero registrar a presença aqui do José Gonçalves Santos e do Dr. Roberto Barrocas, gente que está ao vivo aqui, de no boy para você. Quero falar com você, rapaz. O teu telefone está errado na minha agenda, você botou errado. Bom dia para vocês. Amanhã, se Deus quiser, estará de novo aqui com a nossa live através do Facebook, YouTube e Instagram. Até lá.